Olá, amigos. Chegamos no quarto episódio. Vocês viram os desenhinhos atrás? Viram no começo aí? Ó? Tá na natureza. É, na natureza. Todo lugar. Não tem jeito, não escapa, não. Entendendo ou não entendendo, não escapa. Chegou a hora, velho. Não tem cor, não. Dentro do artigo do Sidney Fernandes, a morte passo a passo, ninguém tem pressa, né? Então, vai no passinho, devagar. Bem devagarzinho. E vamos explorando esse artigo maravilhoso. Meu amigo Sidney Fernandes, escritor espírita, palestrante, e junto comigo, Sérgio Totti, dirigente espírita, ligados ao Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, estamos aqui produzindo mais um episódio para você. Esse é o quarto e vamos lá. Tudo bem, Sidney? Como é que está? Graças a Deus, maravilha. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência a esse trabalho, no quarto episódio desta série A Morte Passo a Passo. Sidney, eu pensei muito para chegar nessa pergunta que eu quero te fazer, que ela é muito profunda. Tenho certeza que vai ser uma resposta. Mas, enfim, o que é a morte? Sabe, Sérgio, é a pergunta talvez evitada por muitas pessoas, mas durante toda a existência a gente fica em dúvida, né? O homem tem um medo danado do desconhecido e por aí vem a morte que colhe todos nós mais cedo ou mais tarde. Daí a necessidade de nós tratarmos desse assunto como estamos fazendo aqui agora e procurando fazer com que as pessoas se acostumem com essa ideia. Não é uma coisa mórbida, não. Trata-se de preparação. É nós encararmos a coisa com menos medo, menos desequilíbrio, entendendo que é um fato natural da vida. Se hoje nós temos muitas provas, tivemos através das obras de Chico Xavier, temos as comunicações através de Divaldo Franco, muitos outros médiuns que com segurança nos trazem provas cabais, incontestáveis da sobrevivência da morte. Na época do Chico, ele conseguiu trazer assim poesias maravilhosas. Por exemplo, Castro Alves. Castro Alves que tinha assim um estilo próprio e pôde trazer assim nas suas poesias, porque fazer poesia não é fácil, principalmente com os cuidados métricos que ela exige. E qualquer pessoa que faça uma poesia, ela está colocando como se fosse uma impressão digital dela, porque ela tem que guardar o mesmo estilo que o poeta tinha durante a sua vida. Então, essa é a sua pergunta, o que é a morte? Olha só a poesia de Castro Alves. Se às vezes se te afigura que sou a foice impiedosa, horrenda, fria, orgulhosa, que espedaça os teus heróis, verás que eu sou a mão terna, que abre abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduzo seres aos céus, à luz da realidade, sou ave da liberdade,
que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, dou corpos às sepulturas, dou almas para a amplidão. Veja aí, Sérgio, o estilo de Castro Alves, o mesmo estilo de Vozes da África, Espumas Flutuantes, enfim, muitas outras poesias famosas de Castro Alves. Meu amigo, tu leva jeito com uma poesia fraco não, velho. Não é não, tira de letra. Não é porque é escritor não, mas tira de letra. É. Sidney, quando nós morre, nossa identidade muda, desaparece? Como fica Não isso? somos os mesmos. A vida continua. E nós continuamos como éramos aqui. Mas não muda nada? Muda. Nós temos uma visão um pouco mais ampla da vida. Não é que de uma hora para outra que nos lembramos de tudo o que aconteceu no passado. Isso é gradativo para que nós nos acostumemos, temos maior facilidade de contato, nos preparemos para alguns fatos passados, mas somos os mesmos, a mesma identidade. Por isso que nós temos que, desde já, durante a vida física, irmos aperfeiçoando, melhorando, para chegarmos do outro lado da vida já neste embalo positivo de respeito às coisas de Deus, às leis eternas de Deus, corporificando-as através do respeito ao semelhante, ao próximo. Tudo isso é preparo para a morte. Mas, sem dúvida, somos os mesmos. Só que podemos chegar do outro lado numa situação um pouco mais aperfeiçoada do que quando viemos. Essa poesia que eu trouxe de Castro Alves, é ele que volta. O mesmo estilo, a mesma verve. É o exemplo marcante da imortalidade da alma. Chico Xavier conseguiu traduzir o estilo do maior médium, desculpe, o maior poeta de todos os tempos, o chamado poeta dos escravos. O maior médium, Chico, trouxe o maior poeta, a melhor poesia, o romântico poeta dos escravos. E ele traz, nesses dois versos, uma visão assim sintética, rápida, a sua visão da morte. Sidney, como explicar às pessoas que aceitam a morte com serenidade, outras, infelizmente, vai para o desespero? Eu gostaria muito que você explicasse isso para a gente. Mas dentro de menos de um minutinho, que eu tenho mais um dedinho de prosa para essa turminha aí. É rapidão e a gente já volta já. Aí depois o Cid vai explicar esse negócio direitinho para nós aí, viu? É interessante. Olá, amigos. Estou aqui de volta, apresentando para você mais um recurso do site do Sidney, parte de notícias. Você tem aqui o jornal mensal do Momento Espírita, Centro Espírita Amor e Caridade. Você escolhendo o mês que você quer ver as reportagens que teve, ou a mais atual, é só rolar a página, tá tudo em PDF. E você tem no detalhe tudo que acontece, tudo que foi publicado no Centro Espírita nesse mês. É legal, né? Você fica por dentro, não tem como não saber do que está acontecendo. É isso aí, é mais um recurso do site do sidneyfernandes.com.br. Esteja à vontade, hein? Tem bastante coisa ainda lá. Um abraço. Aí, amigos, já voltamos. Como eu sempre digo, menos de um minutinho, rapidinho, nós estamos de volta. E eu tinha perguntado para o Sidney exatamente o seguinte: por que pessoas se entregam ao desespero e outros têm serenidade? Por que acontece isso? Por que tão diferente assim um do outro? Uma questão de maturidade. A instintiva confiança em Deus, que tudo provê e escreve certo, nos dá um absoluto equilíbrio. São pessoas que parece que já nascem com uma crença inata em Deus, independente da sua religião. São pessoas que intuitivamente sabem que estamos aqui de passagem, um mergulho rápido e voltamos à verdadeira vida. Isso não é uma teoria, isso é algo que é comprovado, como, por exemplo, com essa poesia que trouxemos de Castro Alves. O Castro Alves continua com a mesma competência
Eu vou dizer mais, deve estar com a sua arte sendo aperfeiçoada lá no plano espiritual, e agora ele deve estar conseguindo, tendo contato com outros métodos de transmissão, provavelmente ele deve estar sabendo já mais de informática do que nós sabemos, mas o importante é que nós atentemos para esta chama que existe dentro de nós, que nos diz claramente que a vida continua, que a separação que temos dos nossos entes queridos é breve. Daqui a pouco estaremos lá juntos. E quem estuda o assunto, daí vem a importância dos livros, das obras, tanto as obras básicas do Espiritismo, como as obras de Chico Xavier, mais de 400 obras, principalmente aquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Depois, temos aí como exemplo mais de 60 obras de Richard Simonetti. Isso é um conjunto extraordinário que nos ensina o porquê da vida, como interpretar melhor as palavras de Jesus, faz renascer os conhecimentos, as orientações de Jesus e dá-nos motivação para aplicá-las no dia a dia. Tudo isso é estudo que gradativamente vai nos preparando e nós vamos superando aquela ideia de que tudo acaba, do aniquilamento absoluto. E aí, naturalmente, assumimos uma postura evolutiva perante as coisas da vida. Ah, Sidney, agora entendi. Agora, beleza. Mas então, quem se prepara para a morte, ele sofre menos? É assim que funciona? Ah, sem dúvida. Quem compreende melhor a problemática da morte sofre menos, porque aprende a aceitá-la com esperança, serenidade, tranquilidade. Sabe aquelas pessoas que tranquilamente, olha, meu filho, não chora não. Eu estou partindo, cumpri a minha missão aqui na Terra, estou com a consciência tranquila de que fiz o melhor, ajudei quem eu pude ajudar, protegi quem eu pude proteger, aprendi o que foi possível com as oportunidades que me foram dadas, ao contrário daquele que se comporta com rebeldia, reclama demais da vida, não aceita a morte do ente querido, não tem resignação para com as dores, às vezes necessárias para o nosso aperfeiçoamento. São criaturas inconformadas com as leis divinas. Essas sofrem mais. Agora, se nós passamos a aceitar com convicção que a vida continua, que os nossos amados estão apenas ausentes, como quem mudou para um outro país, aí nós temos os ingredientes fundamentais para enfrentar a separação com serenidade, numa certeza, a certeza do reencontro. O sofrimento ainda existe. Quando um ente querido morre, é natural que a gente sinta essa separação. A gente sente até, principalmente quando invertem-se as situações naturais. O normal, o natural é que o mais velho morra antes. E quando morre uma criança, morre um filho, isso é uma amputação psicológica. Dói demais. Quando nós passamos por algum trauma físico, nós precisamos de algum tempo para adaptação. Então, o tempo vai ajudar muito as pessoas irem aceitando, assimilando. E um detalhe, né? A morte, a gente queira ou não, é um desligamento. Se trata de livrar-se de um fardo. Embora nós tenhamos que respeitar esse corpo físico abençoado que Deus nos deu, chega um momento em que, quando morremos, nós deixamos esse escafandro. Temos que respeitá-lo. Nos ajudou muito nessa jornada. Importante a gente respeitar, conservar o corpo. Mas quando a gente morre, a gente se livra de um peso.
Então, as pessoas ficam numa situação melhor. Melhor ainda se, além de livrar-se do corpo, chega do outro lado da vida constatando que livrou-se de alguns defeitos, de algumas más tendências, conseguiu reconciliar-se com pessoas que foram inimigas no passado. O importante é a gente sair desta vida, Sérgio, sem inimigos, orar por eles. Alguma besteira que fizemos, puxa, não devia ter feito isso. Ou a pessoa que fez comigo, coitado, perdoa, deixa para lá. Então, quando nós temos esse tipo de comportamento, além de se livrar da carcaça física, nós chegamos lá, assim, com uma noção de dever cumprido. Que pena, né, amigos? Tudo que é bom, acaba logo. Dá vontade de ficar aí direto aí, ó. Chegamos no final do 4º episódio. Quero agradecer a todos os nossos compartilhadores das nossas páginas sociais. Todo esse trabalho está disponível na página do Facebook, do YouTube. E você vai encontrar na aba de cursos do site do sidneyfernandes.com.br. Você vai encontrar todos os 10 episódios gravados lá à disposição. Como se fosse um cursinho explicando tudo. Vale a pena. Muito obrigado e logo, logo continuamos. Sidney, as suas considerações finais, meu amigo? Sérgio, se nós passarmos a entender que a morte, desde que ela seja natural, não seja provocada, que chegou o momento nosso mesmo, é a vontade de Deus, nós temos que entendê-la, aceitá-la, temos que adquirir maior resignação, compreensão do problema e nos mantermos na serenidade. A gente não pode chorar, então? Espírita não pode? Claro que pode. Pode ter saudade. Mas sabe aquela saudade limpa, sem revolta, na certeza de que não há mal ou dor que resistam ao tempo. Aí. Acabou?